Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos. Se você quiser conhecer meus textos, meus vídeos, meu podcast, acessa aí transformaivos.org ou lucaspedro.com.br. Hoje eu vim aqui para falar exclusivamente sobre um super livro que está na loja da Luz para o Caminho, que você pode acessar pelo link lojalpc.org.br. O livro que eu vou falar hoje, que eu já queria falar há bastante tempo, é esse livraço aqui, ó, que faz parte da série de comentários expositivos Agnus, escrito pelo Reverendo Hernandes Dias Lopes. E hoje eu vou falar exclusivamente sobre esse comentário do Evangelho de Lucas. Olha isso, são mais de 700 páginas falando exclusivamente sobre o Evangelho de Lucas. Parece muita coisa, mas não é, e também não é pesada a leitura, porque você tem, na verdade, uma exposição trechos a trechos do livro, né? Eu vou abrir aqui para você ver. Então, por exemplo, olha, Lucas 4, de 31 a 44, olha. E ele fala aqui e explica e comenta usando vários outros teólogos como referência. Então, esse comentário do Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é muito útil, muito prático para o teólogo, para o pastor, para o presbítero, que como eu, muitas vezes tem a oportunidade de pregar na igreja ou dar uma série de estudos. Você consegue aprofundar com essa seleção que o Reverendo Hernandes Dias Lopes fez de vários comentários. Então ele cita muitos outros teólogos aqui nesses comentários e faz para você uma espécie de síntese do comentário cristão reformado sobre os livros bíblicos, tá? Então, assim, muita gente pensa que é um livro só para pastor, só para teólogo, mas não é. E também não precisa ser só um livro para liderança, para presbítero. Se você tem a curiosidade de aprofundar no conhecimento de um livro específico, por exemplo, eu já fiz isso, já peguei esse livro aqui dessa série, já peguei também o livro de Filipenses, que é uma carta de Paulo que eu gosto demais, e eu fiz um aprofundamento em cima desse livro, baseado aqui nessa série de comentários do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Então eu recomendo demais, não só para o pastor e para o teólogo, é praticamente obrigatório ter essa coleção, na verdade, né, como consulta, para consultar. Então você vai preparar uma mensagem, um sermão, você precisa ver se aquilo que você está preparando é coerente com a fé reformada, com aquilo que os teólogos entendem do texto bíblico, né? E isso pode acontecer não só com o pastor, isso pode acontecer com o professor de escola dominical, né? Isso pode acontecer com as professoras de escola dominical, que muitas vezes são professoras para as crianças e para os adolescentes. Então é um livro recomendado sim. É claro que assim, pouca gente vai fazer uma leitura, né, sequencial de um livro desse. É um livro usado mais para consulta. Eu vou dar um exemplo aqui sobre um caso específico que aconteceu comigo. Tem um texto bíblico que está aqui em Lucas 22, capítulo 22, versículo 32, que Jesus, lá pouco depois da ceia, antes de ser preso, ele vira para Pedro, ele está falando com os discípulos, ele vira para Pedro e fala para Pedro assim: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esse texto sempre me intrigou. É um dos textos, não é o único, tem vários, mas esse é um texto que sempre me intrigou, porque eu sempre pensei assim, Pedro está andando há tanto tempo com Cristo e aqui Jesus fala para ele que quando ele se converter, quer dizer, será que Pedro já era convertido? Será que ele ainda ia se converter? E eu estava preparando uma mensagem para a minha igreja sobre conversão. E eu lembrei desse texto, que é um texto que estava entalado aqui. Eu não tinha entendido, não tinha digerido esse texto direito. Então eu peguei esse livro e fui consultar para ver o que
o comentário fala sobre esse versículo específico, né? Então eu vou ler esse trecho para vocês do comentário. A expressão "quando te converteres" não quer dizer que Pedro ainda não era salvo. Há robustas evidências nos evangelhos de que, exceto Judas, o filho da perdição, todos os demais apóstolos fossem homens salvos pela graça. E aqui ele coloca uma sequência de outros textos bíblicos que comprova isso. E aí que ele cita um outro teólogo e diz o seguinte: é oportuno quando escreve: ao peneirar os discípulos, Satanás recebe tão somente a palha, ao passo que Deus guarda os próprios grãos. Embora Pedro chegue quase a perder a fé por causa da sua profunda queda, que é a negação, né? O Senhor, apesar disso, lhe promete que continuará sendo apóstolo e, depois de se arrepender, fortalecerá os seus irmãos. Então, olha só, lendo esse pequeno comentário sobre esse versículo aqui e lendo essas referências aqui que ele colocou, João 13:10, João 15:3 e João 17:12, ficou claro para mim que a gente não pode afirmar que Pedro não era convertido nesse momento. E aí, estudando outros livros e estudando outras versões da Bíblia, eu me dei conta que essa expressão que Jesus está usando, quando você se converter, está muito relacionado com o arrependimento. Quando você se arrepender da negação que você vai fazer, né, que você vai executar aí daqui a algumas horas, você vai ser restaurado e você vai fortalecer os seus irmãos, né? E isso realmente acontece quando Jesus ressuscita e aparece para Pedro. Tem aquele momento lindo que ele fala para Pedro: tu me amas, e repete isso 3 vezes e faz a restauração de Pedro, né? Então, olha só como um livro desse é importante para a gente não falar bobagem na igreja, para a gente não falar coisas que são incoerentes, para a gente não falar nenhuma heresia dentro da igreja, né? Então, recomendo demais esse livro. Você pode comprar a coleção toda ou você pode comprar os livros avulsos mesmo, livros que são de sua preferência. Então, vai lá, lojalpc.org.br. Valeu! E transformai-vos.